Olha só, gente, o tema da nossa entrevista de hoje é com o biólogo Rodrigo Feliciano, ele que é professor do curso de farmácia da Univasf, é a pesquisa que investiga possíveis relações entre fatores genéticos e a ocorrência de sintomas de maior ou menor gravidade da Covid-19 no organismo humano. Esse estudo está sendo realizado desde o ano passado pelo Grupo de Pesquisas em Doenças Infecciosas e Negligenciadas do Vale do São Francisco, GPDIN, é assim que fala, né? Isso aí. GPDIN. E aí é esse assunto que a gente quer trazer hoje aqui para o Viva Bem, porque o grupo de pesquisa está precisando de voluntários para essa nova fase. Mas até a gente chegar nessa nova fase, vamos entender como é que ela vem se desenrolando aí desde o ano passado. E aí a gente quer dar o nosso bom dia, boa tarde para você. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lara. Pois é, Rodrigo, explica pra gente. Quando foi que vocês resolveram começar a fazer esse estudo? Quando foi que veio a ideia, né, inicial? Então, primeiramente agradecer, né, o espaço dado pelo programa, para a gente estar falando desse tema tão importante, desse estudo que está sendo desenvolvido desde o final do ano passado. Também parabenizar a você e toda a equipe do Viva Bem, que tem sido fantástico desde o início da pandemia, trazendo informações relevantes no meio de tanta fake news. É muito importante ter informações, né, de qualidade. Esse estudo ele surgiu ano passado, né? Eu já trabalho, né, eu já venho em um grupo de pesquisa que já trabalho há mais de 10 anos estudando a forma como o sistema imunológico se comporta em infecções virais. Eu já trabalhava com vírus, eu trabalhava com o vírus da hepatite C, né, que é um vírus muito importante, muito relevante na medicina, e a gente passei muitos anos estudando a forma como o nosso sistema imunológico se comporta em fatores genéticos de suscetibilidade e de gravidade da doença. Então, quando surgiu a Covid-19, né, que é um vírus novo, um vírus emergente, né, a gente se deparou com essa necessidade de se ter informações, né, para descobrir mecanismos, né, de gravidade da doença, porque a gente observava que, apesar dos fatores ambientais que existiam, por exemplo, idade avançada, diabetes, né, obesidade, que são fatores, né, que a gente chama fatores ambientais de gravidade, a gente observava que existiam indivíduos jovens, né, indivíduos sem comorbidade que acabavam indo a óbito, acabavam desenvolvendo formas graves. A gente observava também parceiros, né, onde um casal onde um tinha e o outro não tinha Covid, mesmo convivendo no mesmo ambiente. E assim como também tinham indivíduos que tinham todos os fatores de risco, ou seja, indivíduos mais idosos com comorbidades e que tinham uma doença leve. Né? Então, isso fica bem claro que muito provavelmente existem, né, esses fatores genéticos que podem estar direcionando, né, a forma como o nosso corpo responde a esse vírus e sim dizendo se a pessoa vai ter ou não uma forma grave ou leve da doença. Pois é, partindo desse incômodo de vocês pesquisadores, eu acho que é um incômodo de muita gente que vem lendo muita coisa sobre a doença. E era o caso da gente aqui no Viva Bem. A gente vivia dizendo, meu Deus, deve ter algum fator genético aí envolvido, porque não é possível. Tem famílias em que a gente sabe de notícias que morrem todos agravam. E tem famílias que justamente você disse, às vezes a pessoa, eita, esse aí se pegar, já era. E pega e não tem nada. E aí as famílias estão se comportando dessa maneira, a gente começa a parar para pensar. E é dentro disso que vocês querem comprovar se há ou não essa predominância do fator genético. Mas como é que vocês vão provar isso? Como é que está sendo o curso da pesquisa? Isso. Esse tipo de estudos já acontecem, né, em todo o mundo, para doenças infecciosas. Nosso grupo já trabalha com isso, com outras doenças, né? E esse tipo de estudo, ele tem o desenho, né, dele para a gente conseguir descobrir essas mutações, a gente chama-se de polimorfismo, né? São mutações que acontecem em uma frequência relativamente um pouco mais alta na população, né, que possa estar associado ou não com a doença. Então a gente precisa recrutar indivíduos com diversas formas da doença, né, indivíduos graves, indivíduos jovens, né, que não tinham nenhum fator de risco e que agravaram, né. A gente pode pegar também esses indivíduos mais velhos com comorbidades que não agravaram, e a gente faz um estudo, né, de sequenciamento. Então a gente pode sequenciar, né, o genoma dessas pessoas, e aí a partir dessas informações genéticas a gente buscar genes candidatos, né, genes alvos que a gente chama, né, para verificar se existe a presença de uma mutação, né, naquele indivíduo que tenha desencadeado ali aquela forma da doença.
Então vocês vão fazer uma espécie de cariótipo, aquele exame que você vê ou mais? É um exame diferente, porque o cariótipo ele é um exame a nível macroscópico, ele vê a nível cromossômico, né? A gente vai olhar muito mais especificamente na base, né? A gente tem um DNA que é formado por 4 bases, né? O citosina, guanina, adenina e timino. E o que acontece é que uma mudança de uma única base dessas vezes pode provocar uma mudança, né, na forma de produção de uma proteína, por exemplo, e a forma como a pessoa responde. Então, um exemplo muito clássico aí que a gente está investigando aqui, que vai começar a investigar na população aqui de Petrolina, é o seguinte: o vírus, ele para entrar dentro da célula, ele utiliza uma enzima que é presente na membrana da célula, que é a enzima conversora de angiotensina, chamada de ECA2. Então o vírus ele precisa entrar dentro da célula através desse receptor. Então já era escrito na literatura, por exemplo, que existem mutações nesse receptor, onde algumas pessoas terminam expressando menos, né? Algumas pessoas não têm até o receptor na superfície. Então, muito provavelmente, aquele indivíduo, por exemplo, que convive no mesmo ambiente, né, com uma pessoa com Covid e não se infectou, é possível, sim, que essa pessoa tenha mutações nessa enzima que o vírus precisa para entrar na célula. Como não tem essa proteína, o vírus não consegue entrar e a pessoa não se infecta. Então, é um exemplo de um tipo de mutação e uma enzima importante envolvido com o ciclo de replicação viral que possa estar envolvido. Isso já é bem demonstrado, por exemplo, no HIV. No HIV, nos anos 90, foi observado que alguns indivíduos de população europeia, eles simplesmente, apesar da exposição com o vírus HIV, eles não pegavam o vírus. Eles desenvolviam anticorpos, mas não tinham infecção pelo vírus HIV. E estudando, pesquisadores nos anos 90 descobriram que essas pessoas não tinham esse receptor que era importante para o vírus entrar. Olha só. Então essas pessoas são imunes ao HIV. Então muito provavelmente também existam mutações, né, na proteína de entrada do SARS-CoV-2 que possam ter fator de proteção para a doença. Pois é, menino. Então vocês, vamos lá. Começou ano passado o estudo. O que é que vocês já coletaram? Onde é que vocês já percorreram? Onde é que vocês estão percorrendo? E como é que está hoje? Isso, é importante destacar que esse é um estudo que está sendo realizado em parceria com a Fiocruz, né, com o Instituto Agil Magalhães em Recife. Né, é um estudo financiado pela Fundação de Amparo em Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a FACEP. E esse estudo ele está sendo coletado de indivíduos aqui em Petrolina. A gente está coletando, né, na UTI do HU da Univasf, a gente está coletando no hospital de campanha do Monte Carmelo, da Prefeitura, e agora a gente está recrutando esses indivíduos, né, esses voluntários que tiveram Covid, né, com algum desses perfis, né, indivíduos leves, por exemplo, indivíduos que tiveram Covid, mas não precisaram de internação, indivíduos jovens, sem comorbidade, que terminaram indo para a UTI, e a gente está fazendo esse recrutamento, tanto aqui quanto em Recife. Então a gente está nessa fase de recrutamento desde o ano passado, né, e espera-se que no meio do ano a gente comece já a fazer as análises genéticas. Então faça a convocação, Rodrigo. Por exemplo, casais que preste atenção, viu? Pode falar bem popular mesmo para todo mundo entender. Casais, vamos lá. O homem teve, a mulher não teve. E aí esse já é um público que pode entrar para a coleta? Tanto qualquer um do casal, né? Um teve e o outro não teve, né? Ele também pode. É um grupo que a gente está estudando, né? Se uma pessoa teve com Covid, com sintomas, né? Mesmo vivendo, né, no mesmo ambiente, na mesma casa com o esposo, com a esposa, e o parceiro não teve, ele entra no grupo de estudo. Tem outro público aí, que são as pessoas abaixo de 65 anos. Esse público é mais difícil, né? Esse é o que a gente tem mais dificuldade, é o que a gente mais precisa hoje em dia. Esse grupo especificamente é um grupo interessante de se estudar, porque é um grupo que a gente não tem comorbidade, ou seja, é um indivíduo jovem, abaixo de 65 anos, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem obesidade e que acabou desenvolvendo uma forma grave da Covid e sendo internado em UTI. Né? Então esse grupo é um grupo que a gente chama de grupo raro. Né? E esse grupo, muito provavelmente, existe uma forte influência genética, né, envolvida, e nesse grupo a gente vai fazer um sequenciamento do genoma inteiro desses indivíduos à procura dessas variantes, aí, dessas mutações. Aí, digamos que as pessoas que estão nos ouvindo, Rodrigo, já queiram saber como é que faz para ser um voluntário. E aí explique pra gente os passos para isso e principalmente dizer como é o tipo do exame, né? Se a pessoa já quer saber logo, vai doer, vai furar, vai tirar sangue, vai pegar saliva, enfim, explica essa parte pra gente. Isso, a forma de participação desse estudo, né, primeiramente a pessoa precisa agendar através do WhatsApp do estudo,
O DDD é o 87 98 115 50 55. Repetindo, o DDD 87 98 115 50 e 55. As pessoas vão agendar com a nossa equipe. É necessário fazer uma entrevista e uma coleta de sangue. Essa entrevista e coleta de sangue está sendo realizada na Policlínica da Univasf, mediante esse agendamento. Então as pessoas entram em contato com esse WhatsApp, através desse número, né, falam com a nossa equipe vai encontrar o melhor dia, o melhor horário para você ir lá na Univasf, no seu horário marcado, e a gente fazer essa coleta de sangue, né, e essa entrevista para o estudo. Aproveitando, Rodrigo, que você está aqui hoje com a gente, e hoje a gente trouxe essa notícia, né, da relação aí, da possível relação da vacina da gripe, né, seja através de vacinas, né, ou através de infecções naturais. A gente sabe que existe uma espécie de reação cruzada, né, dentro dos nossos anticorpos gerados, né, contra uma infecção, contra um vírus, que pode ser parecido com o outro. E isso pode gerar um certo grau de proteção. Tá? Em relação à vacina da gripe que é administrada, né, estudos ainda estão sendo realizados, não existe uma relação ainda clara que realmente, né, a pessoas que se vacinaram estão protegidas, mas a vacinação da gripe é extremamente importante por outro motivo, principalmente, justamente para evitar que pessoas, nesse momento onde a gente tem um sistema de saúde, né, altamente sufocado pela Covid, as pessoas terminem tendo influenza, que é o vírus da gripe, né, e terminem ficando doentes e procurando ainda mais esse serviço que já está tão difícil de conseguir uma vaga. Então, por isso que é muito importante que a população ela tome a vacina da gripe também, né, para poder evitar essa sobrecarga do sistema de saúde que já está bem difícil. É verdade, já tem participação aí, Jacília, vamos lá. Inclusive, olha só, o professor Dr. João Ricardo, ele que coordena a pesquisa da FACAP sobre a evolução da Covid-19 em Juazeiro e Petrolina, diz assim: pessoal, parabenizem o GPDIM por mim, por favor, eu sigo eles no Instagram e acho fantástico o trabalho deles. Agradece aí o professor Dr. João Ricardo. Agradeço também o João Ricardo, que tem sempre feito um trabalho fantástico ao longo dessa pandemia, também tenho acompanhado as notícias, as divulgações dos dados de Covid, um trabalho super interessante. E aí tem uma coisa importante, Rodrigo, da gente comentar, por exemplo, hoje a gente teve aí o registro de 2 óbitos em Petrolina, um deles de um homem de 33 anos, sem histórico de comorbidades. A gente sabe que o interesse de vocês são as questões genéticas, enfim, esse é o foco da pesquisa, mas pelo que você vem acompanhando, né, a gente sabe desde o início desse ano, a gente vem acompanhando aí o pico nos casos, a questão dos óbitos. Vocês vêm também observando que, de fato, os jovens estão sendo mais acometidos e mais grave aqui na nossa região? Isso é um fenômeno que está acontecendo não só aqui na região, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Isso é um reflexo de duas coisas, principalmente, né? Primeiramente, a vacinação ela está acontecendo no grupo mais idoso. Então, a vacinação, a partir do momento que ela começa no grupo mais idoso, você termina funilando, né, para que os casos mais graves aconteçam numa população mais jovem. Então, esse é um ponto que deve ser levado em consideração, né? A vacinação, porque a vacina ela diminui o risco da pessoa agravar da Covid, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as variantes. Né, existem variantes, né, que foram geradas ao longo. A variação do vírus é um fenômeno natural que acontece para todos os vírus, né? Todos os micro-organismos, principalmente vírus que têm uma taxa de mutação muito alta, né, elas acabam se modificando. O vírus que circula hoje, né, no mundo inteiro já não é mesmo aquele vírus lá de Wuhan, né, do final de 2019, é um vírus diferente. Ele né, já é 2021 já. Ele vai se modificando, né? Agora existem algumas dessas variantes que acabam tendo um sucesso evolutivo melhor, que é justamente o caso dessas variantes que surgiram, né, a P1, né, que surgiu, e a que, que surgiu em Manaus, né, e que tem, né, comprovadamente mostrado que ela tem uma maior afinidade pelo receptor de entrada do vírus dentro da célula. Então, se ele tem uma maior afinidade, ele se dispersa mais, né, ele tem uma maior facilidade de transmissão. Então, juntando a vacinação que aconteceu na população mais idosa e terminou afunilando para os mais jovens, junto com a abertura, né, da vida social, os jovens têm mais, né, vida social ativa, né, mesmo durante esse período de pandemia, a gente tem observado festas, né, o uso indevido de máscaras.
E também foi passado ao longo de 2020, ao longo da pandemia, que o jovem ele não tem risco de agravar. Então, acabou que os jovens acabaram, né, comprando essa ideia de que eu sou jovem, então eu não tenho risco de se agravar, e eles acabaram se expondo mais. Então isso é um pouco do reflexo, né, tanto da questão do vírus, quanto também das questões sociais que têm acontecido ao longo desses últimos meses. Tem uma pergunta bem interessante aí na live, a gente responde agora? Vamos lá. Olha só, Jailma está dizendo assim: esses voluntários terão retorno quanto ao resultado da pesquisa de forma individual? Então, Gema, todos os participantes da pesquisa, eles vão ter um retorno mediante os resultados finais do estudo. Às vezes a gente tem recebido essas pessoas voluntárias, né, e é muito importante, eu reforço aqui que é muito importante a participação da população, porque justamente através desse estudo que a gente pode, né, abrir caminhos até para o desenvolvimento de novas drogas, né? Se a gente descobre, por exemplo, uma proteína deficiente nesses pacientes, pode ser um alvo terapêutico de novas drogas. Então é muito importante. A gente não tem como dar um resultado, por exemplo, um exame laboratorial. A gente vai para fazer um exame laboratorial, né, e recebe lá o resultado do hemograma, porque são estudos complexos que demoram, às vezes, meses para sair o resultado. E são evidências que como se a gente estivesse aqui montando um pequeno tijolinho, né, e juntando com outros dados da literatura de várias outras cidades e vários outros países, que no final a gente vai poder chegar a uma conclusão. Então, assim, a gente vai dar um retorno sim para todos que estiverem participando do estudo, mas após a divulgação desses resultados e a verificação de que realmente existe uma correlação, né, daquela mutação com a doença. É verdade, um resultado geral, né, que vai beneficiar a todos, obviamente. Mas agora sim a gente vai fazer um intervalo. Se você tiver dúvidas sobre esse estudo que está ocorrendo, mande pra gente. O Rodrigo ainda vai ficar com a gente aqui no próximo bloco para responder tudo, tá? É rapidinho, a gente volta já. Participe do Viva Bem através então, deixa eu botar aqui, só que eu vou fazer um resuminho. Tem um tempo, Rodrigo, que vocês já têm estabelecido uma previsão para a conclusão, não? Enquanto durar a pandemia, como é que funciona isso? Então, a gente tem resultados já parciais para o final desse ano, né, porque esses estudos eles são vinculados a projetos de mestrado, então tem alunos de mestrado, né, que estão desenvolvendo pesquisa nessa área com a gente, porque eles vão precisar defender no início do ano que vem. Então a gente já vai ter alguns resultados no final desse ano, mas a pesquisa, a ideia é que a gente continue realmente até a gente obter respostas suficientes, né. Em pesquisa, principalmente em genética, quanto maior o número de pessoas envolvidas, melhor. Né? Então, obviamente, se a gente consegue amanhã, através dessa reunião que vai ter, né, reunir com pesquisadores de outras cidades, o estudo termina ganhando mais força. Hoje esse estudo só está acontecendo aqui? Então, ele acontece aqui. Esse projeto, naturalmente, ele acontece aqui em Recife, né, atualmente. Esse estudo que é coordenado por mim. Né? Existem outros pesquisadores, né, no Brasil que estão realizando estudos semelhantes, né, nas suas respectivas cidades. Né? Mas o que está atualmente acontecendo sob minha coordenação está com esse braço que a gente chama o braço da pesquisa, está aqui e está na Fiocruz de Recife. Mas a ideia realmente é juntar, né, uma maior quantidade de pesquisadores do Brasil inteiro para a gente poder ter um resultado mais que reflita a situação real da doença no país e não somente aqui na região. E que não tenha comorbidades e que for para a eu tô interessado de pessoas com dano. Deve ser o Marcos Deus, o número 7. Me diga aí, vou conferir. 87, 98, 115, 50, Peraí, 98115, né? Assim? 8115, 50, 50. A forma de decorar. Cada um sua mania. 98115, 50, 55. Eu anotei 6. Você é daqui, não? De Recife. Não, eu sou de Recife. Estou aqui vai fazer 8 anos. Você veio formado já ou não? Já, eu me formei na UPE em Recife, sou biólogo. Aí depois eu fiz o mestrado lá
E quando eu vim pra cá, eu estava no início do doutorado, aí pedi afastamento porque eu passei um ano fazendo doutorado na França e depois eu voltei pra cá. Lá eu trabalhava no laboratório de genética de doenças infecciosas. E aí eu passei um ano, eu já era servidor da Univasf, né, quando eu cheguei aqui em 2013. E em 2015 eu saí, me afastei para terminar o doutorado e voltei em 2016. Pois é, eu quero fazer doutorado quando eu puder passar um tempo fora. Porque para eu fazer um doutorado, para eu não fazer casado, eu quero. É uma experiência. Eu fiz o mestrado agora, eu defendi agora em dezembro. Fiz aí na UNEB. Mas eu quero fazer doutorado ainda, mas não agora. Deixar os meninos crescerem mais. Eu acho importante, assim, porque você termina tendo uma visão um pouco diferente, né? Sem dúvida. Tudo, né? Tanto do aspecto cultural, né? Você viver numa cultura diferente, experimentar, né? Exatamente, isso que eu penso. Pelo que você vem acompanhando, Rodrigo, e nessas experiências com essa questão das doenças infecciosas, como é que você vê assim a Covid-19? Você acha que a gente vai conseguir assim... Desfecho, né, dessa pandemia. Assim, a gente vai conseguir, vai acabar virando mesmo H1N1, que... Então, assim, toda pandemia, toda epidemia, ela tem data para iniciar e tem data para acabar. A gripe espanhola foram 4 anos, né? O que a gente não sabe é justamente essa data que vai acabar, porque não depende somente do vírus, né? Depende muito das políticas. Obviamente que a vacinação ela é um fator extremamente importante, né? E se ela estivesse acontecendo numa velocidade mais rápida, isso ganharia tempo. Porque a realidade né? A gente tem variantes acontecendo. Né? Essas variantes elas surgem, né, justamente para que o vírus ele termine a se adaptar melhor a se infectar nas células. Então ele quer se infectar, então a partir do momento que a gente tem um atraso na vacinação, obviamente que existe em si a chance, né, de você ter variantes resistentes à vacinação. Isso é óbvio, já tem estudos mostrando, né, que algumas variantes dessas, né, já tem um efeito, né, na proteção de indivíduos vacinados. Agora, se esse efeito ele vai deixar diminuir a proteção ou não da pessoa, aí são outros 500, que a gente ainda vai precisar estudar. Mas, assim, realmente não tem como se prever quando que acaba essa pandemia. Mas, com certeza, a vacinação é o caminho, é um dos caminhos mais importantes para a gente poder controlar essa doença, junto com a conscientização da população também, né, e se resguardar, né, para evitar os Pela história, de fato, a gripe espanhola é a que mais se assemelha, e acho que tem tempos bem diferentes, né? A gente não pode nem muito associar, porque se assemelha, mas em termos de esses vírus respiratórios, né, são vírus que eles têm uma capacidade muito alta de dispersão. E a capacidade do Covid, do SARS-CoV, que tem de não ser uma doença tão letal, assim facilita, porque muita gente termina sendo assintomática, né, e essas pessoas terminam transmitindo isso, então isso favorece muito a dispersão da doença. É diferente quando você tem vírus letais demais, como a ebola, por exemplo, onde o indivíduo pega e ele termina ou indo a óbito, né, mas ele desenvolve um sintoma mais evidente. Então é mais difícil de um vírus desse mais letal de se espalhar. Então quando você tem um vírus desse, né, respiratório, com uma baixa capacidade de provocar doença, né, sintomas característicos, isso dificulta muito o controle. Porque a grande questão da transmissão da Covid são justamente os assintomáticos. Que não tem sintoma e está transmitindo isso. Por isso é tão importante testar, né? Diante da dinâmica de testagem que a gente tem aqui, uma merda. A testagem é fundamental para se controlar a infecção. E a testagem feita por PCR. Que é o ideal. O teste rápido para detecção do corpo, você tem uma performance do teste depois de 7 a 10 dias que vai ter uma performance boa. 7 ou 10 dias uma pessoa infectada já transmitiu para muita gente.
Então, assim, uma forma de você controlar a doença é testando em massa. Foi o que aconteceu, por exemplo, na China logo no início. Né? Testagem de PCR em massa, o paciente começou o primeiro sintoma, já fez o teste, liberou o resultado, esse paciente já vai ficar isolado. Né? Essa história de apresentou o sintoma, espere 7 dias em casa para vir aqui no postinho fazer o teste. Quem é que vai ficar em casa isolado, principalmente os assintomáticos? Rodrigo, é você que posta no Instagram do GPDinha, é? Os alunos, às vezes eu posto, mas os alunos tem a administração também da conta, eles postam bastante. É bem atualizado ele, né? Tava olhando o dele e tô olhando o seu agora aqui. Mas tem várias notícias legais pra gente repostar, ó, tá vendo? Tem 1.171. Esse grupo tem aluno de mestrado. E tem várias informações legais, ó. Se eu tenho anticorpos GG, estou protegido e não tenho mais risco de pegar Covid, entendeu? Aquelas coisas que a gente volta e meia precisa, né? A gente pode pegar aqui e usar. Toda semana a gente geralmente tem sai algum artigo interessante, alguma notícia, eu peço para eles fazerem uma postagem, né? A gente divulga. Né? O Dr. Anderson falou de você, que esteve aqui com a gente. Eu estava aqui, eu via uma parte da entrevista. Você tem uma cadelinha filha, né? Tá olhando aqui seu Instagram, tá vendo? Você tem uma cadelinha, sim. uma cadelinha, uma filha cadelinha. É verdade. Linda ela, meu Deus. Ai, que fofinha. É viva ainda? É. Não, sim. Que uma vez eu fui perguntar, não sei o que, você tem um cachorrinho. Morreu, ela começou a chorar. Ó, tem outra pergunta aí na live, viu? Jacida, tu viu? Tem pergunta aqui também. Vamos voltar então. Unimed. Estamos de volta com o programa Viva Bem com Lara Cavalcante aqui na Petrolina FM. Pois é, estamos de volta, estamos conversando aqui sobre o importante estudo que está sendo feito desde o ano passado aqui em Petrolina para determinação de fatores genéticos da Covid-19, viu? E saibam que esse estudo também precisa da ajuda da população. Exatamente isso que a gente está falando, recrutar pessoas, mas já a gente volta a reafirmar os grupos que estão sendo procurados para participar desse estudo, mas antes a gente tem perguntas. Vamos de perguntas então. Olha só, a Jailma, ela está dizendo assim, todos os voluntários cadastrados serão convocados ou serão selecionados de acordo com critérios pré-estabelecidos? Todos que estão dentro desses critérios que a gente colocou, dentro desses grupos, né, que a gente divulgou, eles vão estar sendo recrutados sim. Tá? A não ser que não se encaixe, né, em um desses grupos, né? Ou outra coisa que a gente coloca como critério é ter o resultado do exame comprovando que ele teve Covid. Em algum momento, em algum né? momento. Então o exame pode ser lá o resultado do teste sorológico que ele fez em algum laboratório, o teste de farmácia, né? Estando com o resultado do exame, já junto com o critério de inclusão do estudo, todos serão convocados. Dulce Maria, nosso ouvinte lá de Juazeiro, tem pergunta. Vamos ouvir. Boa tarde, meninas. Eu gostaria de saber do Dr. Rodrigo o porquê de, uma vez tomado a vacina, as 2 doses, as pessoas ainda acontece de morrerem. E eu tenho uma curiosidade. Essa foi a minha pergunta e essa é a minha curiosidade. O porquê de um remédio para uma pessoa, uma criança que nasce com problema de AME ser tão caro. E por quê que acontece isso, do remédio ser tão caro? Meu filho, baixou aqui o povo, pergunta de tudo, viu? Vamos começar pelo Covid. Em relação à Covid, essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas acham que a vacina, ela é... Tomei a vacina, estou protegido, não vou pegar. E aí termina afrouxando as medidas de isolamento social, deixa de usar máscara. É muito importante que não esclarecer para a população que não existe vacina 100% eficaz. Não existe no mundo essa vacina. Né? Nenhuma vacina é 100% eficaz. A vacina ela tem um objetivo de reduzir principalmente a gravidade da doença, é diminuir o número de casos graves, né? Então, quando a gente toma a vacina, a gente espera que, né, a gente diminua o risco de ser internado, né, de desenvolver uma complicação grave da Covid. Pode acontecer? Pode acontecer, mas você diminui muito o risco de você ser internado. Agora, o risco de infecção, né,
ela pode acontecer, você pode se infectar, mas o risco de você desenvolver a forma grave da doença, ela diminui consideravelmente. Exatamente. E aí a outra pergunta dela foi a curiosidade sobre o remédio da AMI, né? A deve ser a Spinraza. Por que é tão caro? Por que é tão caro? Você consegue ajudar ela nessa Eu não sei dizer que remédio é esse, mas não saberia. Não entra muito na vida de estudo de Rodrigo. Mas, enfim, a gente depois traz essa informação da AMI, que a gente sabe que a atrofia muscular espinhal é algo que vem sendo cada vez mais diagnosticado. E existe a luta das famílias por essa medicação que é caríssima. Sempre precisa pedir à Justiça, o Ministério da Saúde liberar, enfim, é uma peleja danada, né, Jacira? Exatamente. A gente tem mais participações aí? Olha, Lara, muitas perguntas ainda, principalmente sobre essa questão dos públicos, né? Quem é que pode ser voluntário. Você leu na live aí? Tem uma pergunta também. Sim, da Jailma. Pronto. Mas o Jean tá perguntando assim, Rodrigo, inclusive meninos, nossos ouvintes, eles assim, a epigenética, ou seja, o estilo de vida, é mais importante do que a genética? Não, então, assim, a epigenética é o estudo que envolve alterações sem ser a nível genômico, né? Então, a epigenética envolve mudanças, né, a nível de DNA pós-tradicional, né? O que está relacionando é o estilo de vida, né, das pessoas, os hábitos, né, ambientais das pessoas, né? Elas influenciam sim. Essas doenças, tanto a Covid como muitas outras, hepatites virais, né, assim como outras, são o que a gente chama de doenças complexas. Isso se chama de doença complexa porque não é apenas um fator genético que vai associar a predisposição à doença. É diferente, por exemplo, da anemia falciforme. A anemia falciforme, você tem uma mutação e você termina tendo a doença. Então, é uma doença onde você tem uma doença genética. Essas doenças complexas, como no caso aí da Covid-19, você vai ter fatores ambientais, você vai ter fatores do vírus e vai ter fatores genéticos da pessoa. Então é um conjunto desses fatores que vai fazer com que a pessoa talvez tenha uma forma grave e leve. E é por isso que a gente coleta todas essas informações. Além da gente estar fazendo esse estudo genético, a gente faz essa entrevista para saber se a pessoa tem comorbidade, né? Os exames que ela tiver feito no tempo da doença, a gente pede para elas levarem, porque a gente vai avaliar tudo, né, junto, para ter certeza de que existe um fator genético envolvido, independente desses outros fatores. A epigenética seria mais ou menos assim, por exemplo, meu pai e minha mãe têm diabetes, então eu não tenho ainda, mas eu vou ter. É mais ou menos isso? Não, a epigenética é um ramo da genética onde você, é muito mais um termo científico, né, onde a gente estuda fatores pós-tradicionais, ou seja, o DNA, quando ele gera uma molécula de RNA e depois essa RNA é transformada em proteína. Então é justamente o que acontece após essa fabricação dessa fita, que a gente chama de epigenética. Agora, em relação a isso, chama-se hereditariedade, né? Quando você tem, né, uma doença que um familiar tem, o outro tem, você tem um maior risco de ter essa doença. Aí é um conceito chamado de hereditariedade, né? Porque esses fatores genéticos podem fazer com que você, né, herde essa mutação, essa predisposição a você desenvolver uma determinada doença. Pois é, já dá, Rodrigo, para adiantar alguma coisa do curso desse estudo, alguma conclusão, alguma suspeita muito forte com base no que vocês já coletaram aqui, que vocês já analisaram? Então, os estudos genéticos ainda não começaram, porque essa primeira fase a gente primeiro recruta todo mundo. Essas análises são análises muito caras de serem realizadas, essas são análises de sequenciamento. Então a gente não pode fazer, por exemplo, aos poucos, a gente tem que realmente terminar de coletar todos e aí a gente manda para fazer, né, o sequenciamento desses indivíduos todos de uma vez só. Então do nosso estudo a gente não tem nenhuma evidência, mas ao longo do ano de 2020 surgiram algumas evidências, né, alguns estudos na Europa, né, que estudaram uma grande quantidade de pessoas, saíram estudos investigando 5.000 pessoas, 4.000 indivíduos, em vários hospitais da Europa, e foram identificados já alguns genes que possam estar associados, né? Um deles é o chamado interferon gama, né? O interferon ele é um inibidor de replicação viral, que é muito importante, é um componente, é uma molécula do sistema imunológico, né, que normalmente a gente produz quando tem uma infecção por vírus. Então foi identificado que algumas pessoas que acabam não produzindo, né, essa molécula ou produzindo em quantidade menor, eles têm uma maior suscetibilidade em ter a Covid.
Então isso já é um caminho também que a gente deve também estar investigando aqui na população daqui. Pronto, então para a gente finalizar, Rodrigo, vamos repetir novamente qual o público que vocês estão recrutando nesse momento. Então, a gente está recrutando indivíduos abaixo de 65 anos, sem comorbidades, né, sem diabetes, sem problema de pressão alta, sem obesidade, que tiveram Covid grave, foram internados em UTI, esse é um dos grupos. O outro grupo que a gente está recrutando são casais discordantes, ou seja, um indivíduo, um casal onde um teve Covid com manifestação clínica e o outro simplesmente não teve a doença, não teve nenhum tipo de sintomatologia. Esse é um outro grupo. O terceiro grupo que a gente está recrutando são indivíduos que tiveram Covid leve. Teve Covid, apresentou sintomas leves, fez o teste, deu positivo, mas não precisou de assistência médica. Esse paciente ficou em casa, se curou, né, e teve a vida normal, mas não precisou de assistência médica. Rodrigo, sobre esses públicos, agora me veio uma curiosidade, porque a gente já está no processo de vacinação. Quem se vacinou pode participar? Pode participar, contanto que ele tenha tido, né, a Covid, né, através de teste comprovado. Mas a vacinação não influencia porque a gente, como está estudando a nível genético, né, o que está ali presente na informação genética lá do DNA dele não vai mudar. Né? Então, por isso que não vai ter nenhum efeito no nosso estudo. Então, a gente pode participar sim. Aí vale lembrar que tem que apresentar o comprovante do exame, viu, gente? Positivado aí desde que a pandemia começou. Em algum momento da vida que você teve Covid, tem que comprovar também, não é, Rodrigo? E fazer o agendamento pelo WhatsApp. Isso. Através do WhatsApp, né? 87 DDD 98 115 5055. 879-8115-5055. Bem fácil aí para vocês anotarem. Então, quem tiver interesse, quem entrar, tiver dentro desses grupos ou ficou com alguma dúvida, manda aí um WhatsApp para o grupo do GPDIM, que é da Univasf, que está recrutando as pessoas para participar desse estudo tão importante, gente. Vejam a importância de um estudo como esse, Rodrigo, para a gente finalizar agora. A importância da gente ter uma conclusão como essa, de fatores genéticos que influenciam no agravamento ou não da Covid, isso lá na frente. Isso é extremamente importante. Primeiramente, que é um tipo de estudo que está se realizando em forma pioneira aqui na região, porque a gente não tem uma noção, né, do perfil genético da população do Vale do São Francisco. Então, primeiramente, nunca foi realizado um estudo desse tipo aqui na nossa população. E isso pode variar, né, de populações para populações. Então, a gente identificar esses fatores, primeiramente, pode ser útil mais na frente para identificar grupos de risco, por exemplo, para um paciente que chega na UTI, não sei que ele tem maior risco de ir a óbito ou não, se a gente consegue identificar isso precocemente, né, o clínico ele pode fazer um tratamento mais adequado para esse paciente que tem um maior risco. E o segundo ponto de identificar esses fatores de genéticos é identificar mutações, né, proteínas que estejam faltando que poderiam ser repostas através de um medicamento, por exemplo. Então, esse estudo também pode fornecer subsídios para o desenvolvimento de drogas contra a Covid, né, no futuro próximo. Então, todas essas informações e outras podem ser encontradas também lá no grupo, no Instagram do grupo, que é o GPD_, e lá a gente está sempre postando informações, estudos novos e também informações sobre a pesquisa. Pois é, eu já dei uma olhada lá no Instagram, é super bacana, viu, gente? Cheio de conteúdo informativo, vale a pena ir lá no @GPD_. Rodrigo, muito obrigada, viu, pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço o espaço. Qualquer novidade nos avise pelo WhatsApp, tá certo? Vamos fazer aquele intervalo rapidinho, já a gente volta com as últimas informações aqui do Viva Bem. Foi ótimo.